Paz A paz do do Senhor. Jesus. Boa tarde a Boa todos. tarde. Então, vamos orar? Vamos chamar a presença do Senhor Espírito Jesus, Santo. agora com o dia de hoje, abençoa cada um que está assistindo a gente, Senhor. Que essa live, que o nosso canal seja abençoado, Senhor. E que a gente venha trazer, Senhor, que teu nome seja glorificado, Senhor. Que cuida da casa de cada um, Senhor, da família de cada um, Senhor. Que ninguém venha pegar esse vírus, Senhor. Que em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ponha nossas vidas em Tuas mãos, te pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que são muitas, não somos merecedores, mas a Tua infinita misericórdia nos alcança. Senhor, coloco a minha vida à Tua disposição nesse momento, Senhor, em todos os momentos da minha vida, nesse momento para que o Senhor me use para pregoar a Tua palavra, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas somente, Senhor, o que Tu queres e o que está dentro da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcance, Senhor, a cada um, Senhor, que ouvir essa oração, que estiver vendo o vídeo, que estiver acompanhando uma live, que cada um seja tocado pelo Teu Santo Espírito, que tenha um coração amolecido para receber a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Então eu creio, Senhor, que muito testemunho nós teremos sobre essas lives na vida dela. Então, Senhor, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, que eu venha me diminuir e que Tu venha crescer. Nada para a minha glória, mas para a honra e glória do Teu nome. Ocupa o primeiro lugar. Faça como Tu queres, use-me como instrumento, se assim for o Seu querer. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Hoje nós vamos aprender o 12º amigo de Deus, gente. Já vamos mais uma revista. A gente está nessa revista aqui, ó, né? E esse nosso amigo de hoje, a história dele está no livro de 1 Reis, versículo onde nós vamos ler, mas tem toda a história anterior que vai chegar a ele. Então, acompanhem lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 19 ao 21. Leitura muito pequenininha, porém muito importante e impactante. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Salafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhes: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Amém, glória a Deus. Deus deu a Elias que ele achasse o seu substituto, que seria o seu substituto. E Eliseu achou graça aos olhos do Senhor para ser substituto de Elias, do profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus, sabe? Ele derrotou para mais de 700 profetas de Baal e de Acera. Ele foi ameaçado pela rainha da época, né? A esposa de Acabe, Jezabel, o nome dela, e ela ameaçou Elias de morte. Elias teve medo, porque ela era uma mulher muito poderosa, má. Ela ameaçou, mandou um recado para Elias, dizendo que no outro dia mataria. Elias fugiu, entrou numa caverna, teve medo. Como nós temos medos em várias situações das nossas vidas, a gente se recolhe, a gente entra na nossa caverna, a gente fica se achando incapaz. Assim foi o sentimento que Elias teve. E não era momento ainda de se recolher, o Senhor fortaleceu, falou que era com ele e deu a ele esse tal homem, Eliseu, Amanda. Eliseu achou graça aos olhos do Senhor, um homem simples, né?
estava arando. Quando ele foi encontrado, ele estava arando as suas terras. Deixa eu ver se eu não botei de cabeça para baixo. Está dando para todo mundo ver aí? Ele estava arando, assim, ele tinha 12 juntas de boi. Ele estava com a última, quando foi encontrado por Elias. E assim, muito interessante é que não houve troca de palavras. Não fica bom, houve isso. Elias encontrou com Eliseu e jogou sobre ele o seu manto. Assim, ó. E automaticamente Eliseu entendeu que ele assim, o que aconteceu, ó? Ele jogou a sua capa sobre Eliseu. E automaticamente Eliseu entendeu que ele seria o sucessor de Elias. Mas isso não era que Elias ia morrer naquele exato momento, não. Demorou-se, né, assim os estudos dizem, uns 11 anos para que Eliseu sucedesse Elias. Nesse período de 11 anos, Eliseu acompanhou Elias para aprender com ele como ser um bom profeta, um bom homem de Deus. Entendeu? Ele teve um período de aprendizado de 11 anos para poder suceder. Antes dele acompanhar Elias, ele fez algo assim que me chama muito a atenção, que foi pediu a ele. Ele entendeu que a jogada do manto ele tinha sido escolhido, né? Que ele tinha para suceder. Ele pediu apenas para se despedir dos seus pais. Honrar teu pai e tua mãe é o 5º mandamento de Deus e é o primeiro com promessa. Então ele pediu, né? Elias falou: deixa despedir-me do meu pai e da minha mãe. Elias concedeu. Então ele voltou, se despediu dos seus pais, a sua junta de bois ele matou, fez como se fosse um jantar de despedida, porque daquele momento em diante ele iria seguir a Elias. Ele iria aprender a ser um profeta do Senhor. A sua vida seria transformada. Ele não perguntou nada, ele abriu mão do conforto da casa, de tudo que ele tinha, para que ele pudesse servir ao Senhor, para que ele pudesse agradar a Deus. Então ele teve um período de 11 anos convivendo com Elias para se tornar profeta. E esse é o nosso amigo de hoje, né, que é Eliseu, chamado por Deus para ser profeta, suceder Elias, um grande profeta de Deus. Agora sim, a gente pode aprender muita coisa com essa lição. A honra que Eliseu deu aos pais de dar satisfação, de pedir praticamente, vamos dizer que ele pediu, vamos conjecturar, né, que ele pediu a permissão e a bênção dos pais para seguir o caminho do Senhor. A Bíblia não relata nada sobre ele antes disso. Antes dessa leitura que eu fiz, a Bíblia não relata, mas a gente pode conjecturar que ele era um homem que adorava a Deus e vivia segundo os princípios de Deus. Para ele poder ser escolhido para ser sucessor do grande profeta Elias, ele tinha que ter alguns requisitos, entendeu? Para chamar a atenção do Senhor naquela época. Então a gente pode dizer que ele andava segundo os desígnios do Senhor, ele andava segundo a vontade do Senhor. E ele fez isso, se despediu, deu o jantar e banquete e seguiu o seu caminho rumo a fazer o que o Senhor ordenou, ao seu chamado. E aí a gente fica com a reflexão de hoje. Hoje, será que a gente está querendo abrir mão do nosso conforto, abrir mão da nossa boa vida, para podermos fazer a vontade do Senhor? Sairmos do nosso comodismo para fazermos a vontade do Senhor? Fica uma reflexão para a gente, porque é muito bom a gente dizer que segue a Deus, que ama a Deus, mas pormos isso em prática. Abrirmos mãos de pecadinhos, de coisas que não agradam ao Senhor, para podermos parecermos justo e reto diante dele. Não seremos perfeitos, mas a cada dia nós temos que procurar
sermos melhores. A cada dia que nos é soprado o fôlego de vida quando acordamos, nós necessitamos ser melhores do que o dia anterior. O nome do Senhor tem que ser glorificado nas nossas vidas muito mais. Então essa mensagem de hoje, a gente vê que somos escolhidos. O Senhor está do alto dos céus observando tudo. E no momento certo, Ele nos escolhe. Quando Ele fala para Elias escolher um sucessor, Ele não estava deixando de amparar Elias. Então não vamos ter esse negócio de ciúme. Cada um, no seu momento, vai cumprir o seu chamado. Então a passagem da capa não foi excluindo Elias, mas capacitando Elias a ser um professor, a ensinar o que ele sabia, para que Eliseu viesse a ser melhor do que ele. Porque a gente aprende, e a Bíblia nos diz, que ide fazer discípulos. Quando a gente prepara discípulos, a gente torna nossos discípulos melhores do que a gente, para que eles venham ser melhores do que nós somos. A partir de hoje, a gente vem a aprender, a passar do que a gente sabe, fazer discípulos, glorificar o nome do Senhor, sairmos da nossa zona de conforto e para a nossa zona de confronto. A gente precisa ser confrontado todos os dias para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Geralmente é difícil, geralmente nos causa dor, ainda mais quando a gente tem que abrir mão de regalias, mas vale a pena. Vale a pena, porque nós não somos moradores dessa terra. Tudo que tem nessa terra é roubado, se consome, se destrói. Nós temos que focar no nosso alvo, que é Jesus, é o céu. O céu é o nosso lugar. Amém? Que a gente fique com essa reflexão de hoje. Abrir mão das coisas terrenas para agradarmos ao Senhor. E buscar primeiro as coisas do céu, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E a gente tem aprendido isso com os amigos do Senhor. Quando eles abrem mão da vida deles, em prol de fazer algo para o Senhor, Ele abençoa. Deixa eu falar com vocês. Eu ainda vou continuar na campanha de oração, que está em Salmo 34, versículo 14, que diz: procura paz e empenha-te por achá-la. Então vamos continuar em busca de paz, a paz do Senhor sobre as nossas vidas, para que o Senhor ministre todas as áreas da nossa vida. Não é uma área só não, mas que assim todas as áreas, mental, espiritual, financeira, sentimental, familiar. Nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos agora, fechar nossos olhinhos, botar a mão no coração, elevar nosso pensamento ao Senhor e pedir a Ele a paz. Que estamos em busca de paz. E a palavra dele diz que se pedirmos a Ele, com fé, Ele nos concederá. Então, que Ele venha nos conceder a paz, a qual nós estamos buscando, para vivermos por toda a situação que vemos vivido hoje em dia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, chego à Tua presença, Pai, Senhor amado, Pai, Senhor querido, para Te pedir, Senhor, que nos conceda a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz, a tranquilidade, a sabedoria, o discernimento, Senhor, vindo do alto dos céus, para que a gente venha, Senhor, em nome de Jesus, deixar o Seu nome ser glorificado em todas as áreas da nossa vida. Assim, nós somos falhos, somos pecadores, mas mesmo assim nós sabemos que o Teu amor, a Tua misericórdia nos alcança. Então, Pai, eu passo não só todas as áreas da minha vida, mas de cada um que estiver assistindo essa live, em cada um a qual alguém botou no coração de interceder e de orar. Todas as áreas da sua vida, seja controlada, seja discernida por Ti, diretamente por Ti, Senhor. Nos capacite a deixar o Seu nome ser glorificado em nossa vida, a deixarmos o Seu agir, a termos a paz de esperarmos que Tu sabes a hora e o momento em que Tu deves agir.
Senhor, em nome de Jesus, entrego nossas vidas aos seus cuidados, para que tu faças o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.